a morte venceu, sobre a morte venceu. Senhor Jesus, nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Boa noite. Saúdo a igreja com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai amado, por esse dia que nos concedeu, Pai amado. Te agradecemos, Pai, por cada pessoa que está aqui, Senhor Deus, para fazer esse culto, Senhor Deus, para o Senhor, Pai amado, para os irmãos que estão em casa assistindo, Pai amado, louvar e agradecer o teu santo nome, Pai amado, porque só o Senhor é digno de toda honra e glória e louvor. Abençoa, Senhor Deus, esse culto, que seja para tudo em honra e glória do teu nome, Pai amado. Isso que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Em João 1, 29 e 31 diz: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi o primeiro do que eu.
e eu não o conhecia, mas para aquele que fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água, o poder do sangue. Neste momento, nós e os irmãos que estão em casa, vamos tirar um minuto para fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por mais um dia, Pai querido, que estamos aqui na Tua presença, Pai querido. Eu vou lhe pedir, meu Pai, por cada irmão que está aqui, Pai querido, por cada membro do grupo de louvor, meu Pai, pela equipe ali de trás também, Senhor Deus, da sonoplastia, Pai querido, da transmissão, Pai querido. Pai querido, eu quero que o Senhor venha estar abençoando cada irmão, Senhor Deus, cada visitante, Pai querido, que está nos assistindo agora, Pai querido. Só possa derramando as Suas bênçãos, meu Pai, na vida de cada um, meu Pai. Nos abençoa, meu Pai, Senhor Deus, eu vou lhe pedir por todos aqueles pedidos, Senhor Deus, que são colocados ali no grupo, Senhor Deus, da nossa igreja, Pai querido. Só venha estar restaurando a saúde, Senhor Deus, de todos aqueles, meu Pai. Só venha estar restaurando a saúde, Senhor Deus, do nosso estado, meu Pai, do nosso país, do nosso mundo, Pai querido. Só possa estar abençoando, Senhor Deus, a cada um de nós, meu Pai. É isso que eu lhe peço, lhe agradeço em nome de Jesus. Amém.
Vamos entoar louvores ao Senhor com o ministério de louvor, e neste momento também acontecerá o momento de dedicação de dízimos e ofertas. As contas da igreja estarão aparecendo na tela aí embaixo, e fique à vontade para dizimar ao Senhor. Louvores pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória, enquanto eu viver, sou teu. Cada instante da tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais, o Salvador eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória, enquanto eu viver, sou teu. Cada instante da tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais, meu Salvador eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória, enquanto eu viver, sou teu. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar.
meu corpo quer pular. Que vontade de adorar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Este é o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero adorar. Esse é o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero adorar. Esse é o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero adorar. Esse é o dia que o Senhor me deu. Que vontade de adorar, que vontade de adorar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Amém. Como é bom louvar ao Senhor. Neste momento vamos fazer oração pela vida do pastor Roberto Paulo. Senhor, meu Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por este culto, Pai amado, para engrandecer o teu santo nome, Pai amado. E também te agradecemos pela vida, Pai, do pastor Roberto Paulo, Pai. Que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações, Pai amado, para estar recebendo a mensagem, Senhor Deus, que o Senhor tem para nos dar, Pai. Abençoa ele, Pai amado, e essa mensagem, Senhor Deus. Isso que eu te peço, te agradeço. No nome santo de Jesus, amém. Queremos dar o nosso boa noite aos amados irmãos da Igreja Batista Liberdade. E dar boa noite também a todos os nossos ouvintes que estão assistindo pela internet esta mensagem. Nós vamos dar continuidade ao texto de João, na capítulo 4 de João, onde fala do encontro do nosso Senhor Jesus Cristo com a mulher samaritana. À medida que formos lendo o texto, nós vamos comentando. Vamos abrir no capítulo 4 de João, vamos ler até o verso 6. Versículo 1, assim diz a palavra de Deus: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Vamos orar. Te agradecemos, Pai amado, pela leitura da Tua palavra. Te agradecemos porque Tu enviaste o Teu Filho para morrer na cruz, Pai, pelos nossos pecados, e para que nós, crendo no Seu nome, Pai, possamos ter a vida eterna. Abençoa esta programação, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Abre nossos entendimentos para que possamos compreender a exposição da Tua palavra e colocá-la em prática nas nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
A vida do nosso Senhor Jesus Cristo, ela estava imbuída de um único propósito: cumprir a vontade de seu Pai. Ele tem dito que ele veio para salvar e buscar aquilo que se havia perdido. Nós já verificamos que o livro de João, assim como toda a Bíblia, foi escrita com o propósito de que nós reconhecêssemos o Senhor Jesus como Messias e que também reconhecêssemos que Ele é o Filho de Deus e que, reconhecendo isso, creiamos no seu nome e que possamos ter a vida eterna por meio desse nome. O propósito da vida do nosso Senhor Jesus Cristo na terra foi fazer a vontade do seu Pai, foi vir e entregar a sua vida para salvar um povo exclusivamente seu. Então Jesus, tudo o que ele fez tinha esse único propósito. Tudo estava voltado para cumprir a sua suprema missão. Então cada ato, cada palavra, cada pensamento, cada oração aqui na terra estava com esse propósito: cumprir a missão que ele veio fazer. E aqui neste pequeno trecho nós verificamos que ele está atuando para o cumprimento dessa missão. Ele está o quê? Ele está ensinando os seus discípulos. Muitos desses discípulos aqui haviam sido discípulos de João Batista. Agora eram discípulos de Jesus. E Jesus, ele traz uma pedagogia inovadora. Os seus discípulos, veja que ele está no primeiro ano ainda do seu ministério. O João, que batizava, o João, seu primo, ainda não havia sido preso. Ele estava com aquele ministério iniciando. E já os seus discípulos estavam batizando. Jesus estava ensinando na prática os seus discípulos. Jesus havia escolhido um grupo de pessoas de tal forma que esse grupo ninguém escolheria para fazer uma missão tão grande. Este grupo, ele iria modificar, iria abalar o mundo. E Jesus estava ensinando. A 4 deles aqui eram o quê? Eram pescadores, eram pessoas sem muita cultura, sem muito treinamento acadêmico. E Jesus vai transformar nesses 3 anos a vida dessas pessoas, de modo que eles vão se transformar nos maiores líderes que o mundo já conheceu. Ele está aqui ensinando. E eles já estavam batizando, ensinando na prática. Jesus mesmo não batizava. Quem batizava eram os seus discípulos. E veja bem que Jesus, ele ouviu que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava mais e tinha mais discípulos do que João. E Jesus resolve sair da Judéia e vai para a Galiléia. O que demonstra aqui uma ação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não está para fazer uma disputa, ele não estava para contenda, estava para cumprir a vontade do seu Pai. E naquele momento era necessário que ele saísse da Judéia e fosse para a Galiléia. E a Bíblia fala no capítulo 4 que era necessário passar pela província de Samaria, atravessar a província de Samaria. Quem conhece bem a geografia vê que nós temos Galiléia em cima, temos Samaria, entre a Galiléia e a Judéia. O judeu, ele não atravessava a província de Samaria para ir para a Galiléia e vice-versa, nem vir da Galiléia para a Judéia, porque eles eram inimigos, eles tinham contendas uns com os outros. E não vamos falar hoje dessa contenda, que ela é histórica. O povo samaritano era um povo misto, também tinham gente lá de outras nacionalidades,
em Samaria, de modo que havia assim uma disputa e havia um certo racismo entre os dois povos, de modo que eles não se queriam bem um ao outro. Mas a Bíblia diz que era necessário. E por que era necessário? Não havia uma necessidade, digamos assim, geográfica ou estratégica, humanamente falando, mas havia uma necessidade espiritual. Jesus precisava ir porque ele tinha um encontro com uma mulher samaritana, e essa mulher também iria evangelizar a sua cidade, de modo que muitos ali precisavam conhecer a Jesus Cristo e ser salvos, crer no Messias e alcançar a vida eterna através de sua fé. Essa era a necessidade da pregação do Evangelho, a necessidade da transformação de vida, a necessidade da regeneração da alma das pessoas, de um encontro com Deus. Isto é o de mais importante que alguém pode fazer na sua vida, é aceitar o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, enfim, era perder a sua alma. A alma humana vale mais do que todo mundo, do que todo o universo. E a decisão em aceitar Jesus, ela é uma decisão de consequências eternas. Nós temos falado sempre isso porque Deus enviou o seu Filho com este propósito: buscar e salvar o que se havia perdido. Então a necessidade, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, uma necessidade espiritual, uma necessidade de salvação. Jesus, ele vai mobilizar todo o seu ministério para falar com uma única mulher, esta mulher samaritana, e é o que vamos ver aqui agora. O versículo 7 do capítulo 4 diz o seguinte: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Veja que ela deu uma resposta dura, uma resposta ríspida, e a gente viu que ela não tinha nenhum interesse em dar água. Simplesmente ela lembrou: olha, tu és judeu e eu sou samaritana, e em outras palavras, eu não vou te dar água não, né? Ou então, como alguém poderia dizer assim: mas tu é folgado, não está pedindo uma coisa e sabe que eu não vou fazer. Então ela dá uma resposta bastante dura ao Senhor Jesus Cristo. E veja que Jesus está vencendo aqui várias barreiras, a barreira do racismo. O judeu não se dava bem com o samaritano, mas uma alma vale mais do que os nossos preconceitos, vale mais do que as ideologias humanas, vale mais do que as intrigas que o homem pode fazer. Jesus estava lá para evangelizar essa mulher. Ele vence também uma barreira social. Esta mulher samaritana, nós vamos ver que ela tem uma má fama, e aqui nós podemos verificar a diferença que existe entre Nicodemos, que Jesus falou com Nicodemos no capítulo 3. Veja, Nicodemos era um homem, era um sacerdote, era do Sinédrio, era um homem respeitável, era um homem de uma conduta moral inatacável, era uma pessoa que tinha dinheiro. Ele vai procurar o Senhor Jesus Cristo para ter uma conversa, é noite, e a conversa que eles têm, Jesus está focando na necessidade do novo nascimento, dizendo que ele precisava nascer de novo para que entrasse no reino dos céus. Havia uma necessidade de Nicodemos, e aqui temos uma mulher, logicamente a classe social dela é baixa, porque ela que vai pegar água no poço. A gente tem um padrão moral que a gente vai ver que é bastante suspeito, é atacável, é de um outro povo. É Jesus quem procura ter o diálogo com ela. E qual a semelhança que podemos entre eles? É que os dois, tanto aquele doutor da lei, contra aquele religioso, e ela,
totalmente diferente a situação do outro. Os dois precisavam de salvação. Os dois precisavam crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Então a salvação, amados, é para todos. A igreja precisa evangelizar ricos, precisa evangelizar pobres, precisa evangelizar pessoas de outra nacionalidade, precisa vencer várias barreiras sociais, várias barreiras econômicas, várias barreiras ideológicas, várias barreiras também raciais. A igreja tem que levar o evangelho aqui. Jesus está vencendo essa indisposição da mulher também. Veja que a resposta dela é uma resposta dura para acabar com a conversa. Ela achou que Jesus não insistiria. Ela disse: olha, tu és judeu, eu sou samaritana, pronto, isso basta, e acabou a conversa por aqui. Mas veja que Jesus também vence essa barreira, né? A barreira da indisposição da mulher. Eu tenho um colega pastor que ele falou que ele tinha uma pessoa que hoje é pastor também, e quando ele estava nesse processo de evangelização, ele marcava para ir na casa. E as pessoas, quando via o pastor e a esposa dele na rua da sua casa, ele mandava trancar tudo. Ele falou isso depois, né? Tranca tudo, que lá vem aquele chato, eu não quero ouvir nada de Bíblia não. E realmente se isolava. E esse pastor que evangelizava insistiu, foi, evangelizou, e a pessoa entendeu o evangelho e aceitou o Senhor Jesus Cristo. Eu conto também uma história de a aluna da escola dominical, e o professor, ele faltou muito tempo, o professor foi atrás, e morava num lugar bastante perigoso. E quando o professor foi indo para visitar aquele aluno da sua escola dominical, ele viu uma pedrada nele. Mas mesmo assim ele foi, visitou, foi na casa, ele foi levar um presente. Agora imagine quem foi que deu a pedrada. Quem estava dando a pedrada, que estava escondido, foi o aluno. Mas ele venceu também essa indisposição, e evangelizou e amou aquela criança, amou aquele adolescente, e realmente ele foi salvo. Jesus aqui está vencendo mais uma barreira na evangelização. Ele não desiste, e ele diz para ela o que? Ele diz: olha, se tu soubesses com quem tu está falando, tu é que pedirias água a mim. E o que foi que ela falou? Ela não desiste também. Ela olhou, e ela parece que usa um tom meio irônico. Ela disse: olha, o poço é fundo, o poço tinha 30 metros, tu não tens com que tirar água, então como é que tu vai dar água para mim? Tu é maior do que Jacó, que nos deu o poço? Então ela estava usando um pouco de ironia, querendo também encerrar a conversa. Mas o que Jesus responde? Ele disse: olha, aquele que beber da água do poço voltará a ter sede, mas a água que eu lhe der, esta é uma água viva, e vai jorrar, nunca mais ele terá sede, e vai jorrar realmente como uma fonte de águas vivas nele. E ela fica curiosa. Veja que aqui ela fica com um sentimento. Aquela ida ao poço, para ela era doloroso. Ela disse: então me dá desta água, para eu evitar de vir aqui pegar. Ela queria um remédio para acabar com as suas dores. Ela imaginava primeiro que era uma água no sentido material, era uma água ainda muito superior, uma água no sentido espiritual. A sede da sua alma, a sede do seu espírito é que seria satisfeita. Então ela pede, ela já começa a entrar em um diálogo com o nosso Senhor Jesus Cristo. A princípio ela está bastante arredia, e quando ela pede, Jesus disse: olha, vai lá, me chama o teu marido. E ela responde: olha, eu não tenho marido. E Jesus vai dizer que conhece, como Jesus me conhece sempre. Ele diz: olha, tu já tiveste 5 maridos,
está dizendo a verdade, esse que tu tens não é teu marido. Muitos comentaristas dizem que mostrava uma situação dela de adultério, que esse marido era marido da outra. Outros comentaristas vão dizer que simplesmente ela não era casada oficialmente, tinha sido casada oficialmente 5 vezes e agora não estava casada oficialmente, podia ser uma espécie de uma concubina. Seja lá qual seja a interpretação correta ou o que ocorreu, o fato é que aquela mulher precisava do nosso Senhor Jesus Cristo. O fato é que ela vivia em pecados como todos nós. Nós nascemos em pecados. Nós somos caídos totalmente, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. A Bíblia diz que não existe um justo, nem sequer um. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Não importava a situação moral dela perante a sociedade, a nossa situação perante Deus é a mesma. Mesmo Nicodemos, com toda aquela gama de justiça humana, moral perante a sociedade, ele era um pecador e também carecia da salvação, da graça e da glória do nosso Deus. Então não importa que qual seria a situação correta dela, o fato é que também ela era pecadora. E quando ele fala isso, ela disse: olha, eu vejo que tu és profeta, tu sabes a minha vida. Ela está se distanciando, ela não quer realmente tratar da situação da vida dela, das necessidades dela. Ela queria tratar das necessidades materiais, da água, de ir ao poço, e das necessidades sociais também, evitar ir àquele poço. Veja que era meio-dia, e muitos comentaristas dizem: por que ela foi meio-dia e ela estava só? Porque ninguém queria acompanhá-la, porque muitos dizem assim que ela era um perigo para as outras mulheres, porque se apresentasse os maridos, talvez ela tomasse o marido. Alguns chegam a comentar dessa forma, mas o fato é que ela estava num horário que o sol é muito mais quente, e que ela estava sozinha, o que mostra a situação de ela não ser bem vista na sociedade de Sicar, na cidade de Sicar. E realmente ela entra em um discurso, quer entrar no discurso teológico. Olha, tu é profeta, eu tenho um problema aqui. Muitos falam que se deve adorar em Jerusalém, outros aqui no Monte Gerizim. Qual é o que está certo mesmo? E Jesus vai dar uma resposta para ela. Jesus não quer entrar nessas questões, nesses debates. Muitas vezes os debates, eles deixam de lado o que é essencial, que é a salvação do homem, que é a pregação do Evangelho. Jesus dá uma resposta a ela, dizendo que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Não é o lugar, mas o como, não é o onde, mas o como se adora. Adorar em espírito e em verdade. E veja que aqui há duas condições. Uma, em espírito, a sinceridade do coração é muito importante, mas também saber o modo como fazer. A Bíblia realmente estabelece, em João 5:29 vai dizer que nós devemos examinar as Escrituras, porque nós julgamos ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Jesus falou também aos saduceus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Nós temos que adorar também de forma bíblica, de forma sincera, mas de forma bíblica, como o nosso Deus tem determinado, não é de uma forma humana. Muitas vezes as pessoas dizem: não, o que basta é a minha sinceridade. Às vezes nós estamos muito sinceros, mas estamos caminhando para a morte. A Bíblia diz que há caminhos que parecem ser bons ao homem, mas ao final eles são caminhos que levam à morte. Nós temos que atentar ao que diz as Escrituras para termos uma adoração verdadeira. Eu falava essa semana com a irmã Raiduce, e ela disse: Roberto, peguei um texto maravilhoso sobre mulheres da Bíblia, e tem um aqui falando, uma lição falando sobre as mulheres bereanas. E que são as mulheres bereanas? Mostrando lá o capítulo 17 Atos, onde Paulo elogiou os bereanos.
que os bereanos eram mais formosos do que os de Tessalônica, porque eles examinavam diariamente na palavra de Deus se o ensinamento de Paulo era de acordo com a palavra, para não sermos enganados, amados. Muita gente vem com um discurso fácil, um discurso bonito, mas que não é um discurso bíblico, não é a sã doutrina, não está de acordo com a palavra de Deus. E era isso que o artigo estava dizendo, que a mulher bereana, ela deve sempre analisar, sempre estudar a Bíblia, sempre comparar. Alguém fala alguma coisa, eu vou aqui na Bíblia, analisar o versículo, ver a interpretação correta. E é isso que Jesus está dizendo. O adorador, ele adora em espírito, mas adora também em verdade. Ele procura a verdade, o que a palavra de Deus tem estabelecido. E veja que nesse tempo chegam os discípulos, pois eles haviam de comprar comida, e quando eles chegam, o que faz a mulher samaritana? A mulher samaritana, ela coloca de lado o cântaro, né, que ela estava, o jarro que ela estava pegando água, e vai à cidade. Veja aqui uma diferença, e veja a ousadia desta mulher. Ela acabou de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ela acabou de crer no Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele é o Messias prometido. E qual foi o primeiro pensamento, a primeira atitude dela? Foi falar para aqueles que a rejeitavam. Foi anunciar o Senhor Jesus Cristo. E ela estava tão alegre, e ela estava tão focada no objetivo de anunciar o Jesus, que ela fez o que? Ela esqueceu. Ela veio buscar água para fazer comida, talvez, mas ela esqueceu a tarefa, esqueceu o que ela estava fazendo, deixou de lado, e pegou o cântaro, colocou realmente embaixo, e foi à cidade. Para quê? Para não haver impedimentos. Se ela fosse lá com o jarro, ela ia mais devagar. Então ela foi rápida para anunciar, porque ela teria que ir e teria que retornar, trazendo aquelas pessoas para o ouvido de Jesus. Ela foi uma serva fiel, e é isso que a igreja tem que fazer, tem que se desvencilhar de muitas atividades, para que possa pregar diretamente o Evangelho, para que evangelize as pessoas, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, para que evangelize ricos, pobres, sábios, analfabetos, que evangelize a toda criatura, que realmente pregue o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e tenha isso como prioridade e como urgência também, como essa mulher teve. Ela foi rápida, ela não queria ter nenhum impedimento para anunciar o nosso Senhor Jesus Cristo. E foi lá e disse: olha, eu encontrei um homem que me diz tudo da minha vida. Será esse o Messias? Vamos lá. E eles vieram, e realmente Jesus, ele prega a essas pessoas, e muitos aceitaram o nosso Senhor Jesus Cristo, aceitaram o testemunho da mulher, e depois está dizendo: olha, já nós estamos crendo não pelo teu testemunho, mas pelo que estamos vendo e pelo que estamos ouvindo também. A igreja deve ter esta missão de ir e pregar o Evangelho. E os discípulos estavam insistindo, já era um pouco avançada a hora, Jesus ainda não tinha se alimentado. Eles queriam que Jesus se alimentasse. Jesus diz uma coisa para eles: eu tenho uma comida que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceiva? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu tesouro para a vida eterna. E dessa arte se alegra tanto o semeador como o ceifeiro. Então, Jesus está dizendo aos seus discípulos, dando mais uma instrução a eles: vocês estão dizendo que a ceifa ainda falta 4 meses, que não é tempo, mas eu digo, olha, os campos estão brancos. O que é que ele estava dizendo para eles? Dizendo: ó, discípulos, vocês foram às cidades,
vocês compraram alimentos, vocês pediram informações, vocês negociaram, mas vocês não falaram a ninguém do seu mestre. Vocês não falaram a ninguém do Messias. Veja a diferença entre eles e a mulher. Eles já eram discípulos, um pouco já experientes, porque eles já estavam convivendo com Jesus há algum tempo. E foram e não se interessaram pelas almas. Talvez dissessem, não, são samaritanos, não vão acreditar no mestre, não estão esperando o Messias. Mas estavam prontos. E é uma grande lição, disse, olha, vocês dizem que ainda não é tempo, mas já era tempo. O campo já estava branco. E eles vieram e ouviram realmente da palavra. A vida da igreja está assim, dizer, não vou evangelizar aquele não, porque nem adianta falar. Ele não vai aceitar o Senhor Jesus Cristo. Não vou evangelizar aquele bairro, aquilo ali é um banho perdido. Veja que Sicar, alguns escritores falam que era uma cidade de beberrões. Uma cidade de gente de má fama também, mas eles ouviram o Evangelho. Eles ouviram de uma nova convertida, que não se deteve, que não arrumou desculpas para ir evangelizar. Não disse, não, preciso me preparar mais, preciso ir para um seminário, eu sou uma nova convertida ainda, não vou fazer esse trabalho. Não arrumou nenhuma desculpa, foi e pregou. Foi e evangelizou a sua cidade. E a cidade veio aos pés de Jesus. Os discípulos tiveram contato, mas não falaram para ninguém do seu mestre. Não falaram para ninguém de Cristo. Foram somente, negociaram e retornaram. Estavam preocupados com as necessidades materiais deles e de seu mestre. E não com a necessidade espiritual do povo. Às vezes a igreja está assim também, amados. A igreja tem que preocupar somente com construção, com finanças, preocupado com um bom ensino, mas tem se preocupado muito pouco em evangelizar, em levar a palavra, em dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados e que nós realmente podemos, amados, ao crer no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ter a vida eterna. Então, esses são grandes ensinamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo tem deixado para nós. Ele fazia tudo, não importava a pessoa que ele ia evangelizar, não importava a quantidade, ele estava interessado no homem, na alma do homem. Também interessado em ensinar aqui os seus discípulos. Esses estão aprendendo. Depois, quando Jesus vai, eles vão fazer realmente um grande trabalho no evangelismo. E verificamos também que Jesus está em contato. O cristianismo é isso, é um relacionamento. Não é um código de doutrina, não são atitudes que eu tenho que decorar e tentar fazê-las. Não, é um relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo, um relacionamento íntimo que devemos ter com Ele. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Vamos orar, pedir ao Senhor que esta palavra fique nos nossos corações e que também nós possamos ver as oportunidades para evangelizarmos. Os campos estão brancos para ceifas. Existe muita gente nessa pandemia esperando uma palavra da igreja, e a igreja está se calando. Muitas famílias aí que perderam seus entes queridos, e nós temos que levar uma palavra de esperança para essas pessoas, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas as nossas igrejas estão preocupadas com a vacina, com a pandemia, preocupadas muitas vezes só com política, né? Preocupadas com a educação do povo, mas pouco preocupada com a necessidade espiritual do povo que está sedento. Vamos orar. Te agradecemos, Deus, pela Tua palavra, Pai, que foi exposta, que possamos entendê-la e possamos seguir o exemplo da mulher samaritana, que logo após a sua conversão, Pai,
foi à cidade, anunciou com toda alegria, com toda satisfação, Pai, o Senhor Jesus Cristo, aqueles que a desprezavam. Anunciou na sua cidade, trouxe centenas de pessoas aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a tua igreja tenha esta mesma atitude, este mesmo propósito de ver a urgência da pregação do teu Evangelho, Santo Deus. Ver como prioridade de levar esta mensagem até os confins da terra. É o que nós pedimos e te agradecemos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Passaremos para as comunicações da semana. Na quarta-feira, às 19h30, nós teremos o nosso culto de oração no Google Meet. No sábado, das 8 ao meio-dia, aqui na igreja, nós teremos o treinamento da União Feminina Missionária Batista de Roraima. À tarde, nós teremos a Escola Bíblica para a turma Aprendendo e as Mensageiras do Rei, também transmitido pelo Google Meet, às 15 horas. E no domingo, nós temos a EBD das classes dos jovens, adultos, adolescentes e juniores, às 9h45 pelo Google Meet. E à noite, nós temos o nosso culto, às 18 horas, aqui no canal do YouTube. Chegamos ao final de mais um culto. Desejamos uma excelente semana para os irmãos nessa noite.
Igreja Batista da Liberdade, anunciando a palavra de Deus.